Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, que esteja aí junto de você, no seu lar, te amparando, te dando as forças que você precisa para enfrentar aí as suas dificuldades, com sabedoria, com harmonia, com esperança, acima de tudo com esperança, de que coisas melhores sempre vêm, porque Deus não nos desampara. Hoje nós vamos tratar da lição de número 10 do livro Rumos Libertadores. E essa lição fala sobre a aprendizagem pela dor. Olha que linda o título, né? E muito sugestivo para nós, porque espíritos encarnados, como nós, num planeta de provas e expiações, é natural que a gente esteja constantemente às voltas com situações difíceis de serem tratadas, né? Muitas delas nos causando aí dores profundas, muita dificuldade de resolver, e Deus não desconsidera, né? Nem os benfeitores espirituais desconsideram essa nossa dificuldade, mas entendem também que é preciso dar um passo adiante, que a gente não deve ficar parado, se lamentando, porque tais atitudes não auxiliam em nada, né? Não fortalecem o nosso entendimento, a nossa razão, não é? Nesse capítulo, meus irmãos, ela nos chama, ela evoca aqui logo no início, o capítulo 5 do Evangelho, no item 18, e esse capítulo, vocês já sabem, é o capítulo do Bem-aventurados aflitos, né? Desde a lição 1, Joana está tratando com a gente desse capítulo, e o item 18 vai falar sobre bem mal sofrer. É aquela parte do Evangelho que nos chama a atenção para a necessidade de tirarmos das dificuldades e do sofrimento o aprendizado que a gente precisa. Nesse item, nós somos orientados a pensar sobre as nossas dificuldades, sob essa ótica, a da aprendizagem. Senão, nós não vamos estar considerados na razão do bem-aventurados aflitos, se nós não fizermos dessa vivência com a dor algo pacífico, algo criador, algo cuidadoso da nossa parte, no âmbito da compreensão, de nos movimentarmos na busca das soluções, mas entendendo também que há coisas que só estão nas mãos de Deus, então a gente não vai conseguir resolver, não é? Por nós. E aí nos colocar em consentimento, entendendo a lei de ação e reação, entendendo que isso que nos chega marcado pela dificuldade vem para nós como um convite ao aprendizado e à maturidade espiritual que a gente precisa empreender, não é? Falar de uma lição como essa, antes mesmo da gente ler o capítulo aqui, é porque a gente sempre tem na dor algo que vem para dificultar a nossa vida, como se ela, de certo modo, nos roubasse bons momentos da nossa existência, como se, de certo modo, ela nos trouxesse uma carga tão pesada, difícil da gente viver e tirando da gente os nossos sonhos, as nossas expectativas. É preciso entender que a dor, ela traz, em muitas situações, limitações profundas que vão fazer com que esse nosso caminhar pela vida seja num ritmo diferenciado, exigindo da gente mais entrega, mais renúncia, exigindo da gente uma conexão com Deus pela oração capaz de nos fortalecer para a sustentação das nossas forças nos momentos de desafio. E que se for isso uma existência inteira, que seja essa
existência dedicada a isso. Quando a gente tira do nosso campo de ação apenas a vida do ponto em que nascemos ao ponto em que o corpo físico morre, e a gente consegue pensar isso além, algo de diferente vem no nosso entendimento, porque a gente passa a compreender que a vida, ela tem um pedaço muito pequeno na vida imortal, que é de todos nós, e entendendo que a todo instante, seja lá qual for a dor que estejamos vivendo, é o caminho que Deus nos sustenta para que a gente consiga vencer as nossas próprias imperfeições. Então a gente nunca está sozinho, porque Deus está sempre conosco, sempre nos guiando, nos amparando. E é interessante a gente pensar sobre dor, meus irmãos, porque veja bem, quando a gente fala de Deus, né, de todos os atributos da divindade, eu acho que fica para a gente, principalmente para essa lição de hoje, a característica amorosa do Pai. Porque senão Jesus não teria dito para nós que Deus é nosso Pai. Essa paternidade divina que nos coloca como parte constitutiva desse amor divino, não nos deixa dúvidas de que Deus a todo instante zela por nós. Que como Pai amoroso não nos deixaria passar, meus irmãos, por dores que a gente não precisasse. Os pais da terra são cuidadosos com seus filhos. Zelam, protegem, amparam. Essa é até a tarefa mesmo da paternidade na terra. Imagina isso numa dimensão de Deus. Então, seria ilógico da nossa parte achar que Deus, num estado de raiva, de ira, do que fosse, colocasse-nos aqui em total punição e que a dor fosse para nós esse castigo dado por Deus. É ilógico isso. A mente da gente não aceita isso, né, de forma racional. Olha a bondade de Deus encaminhando para nós, pisando no solo terreno, a figura de Jesus Cristo. Pensa isso, meus irmãos. Se isso não é um ato de profundo amor, de nos permitir que tivéssemos lado a lado com Jesus. Jesus vem até nós para nos dizer, meus irmãos, que Ele era ali, naquele instante, a representação de Deus entre nós. Jesus tinha essa ordenação divina, Jesus tinha o contato direto com Deus e a nos orientar. E num ato de extrema humildade, Jesus sempre afirmou que veio fazer a vontade do Pai, né? Ele dizia: vim cumprir a vontade do meu Pai, que está nos céus. Olha que coisa mais linda isso. Então o Cristo vem, meus irmãos, numa atitude extremamente acolhedora diante da dor. Ele vem deixar claro para a gente o que eram coisas do mundo, das quais ele não iria se envolver, deixando claro para a gente que o que era da terra, o que era nosso dever cumprir enquanto espíritos encarnados deveríamos cumprir, mas também nos coloca na condição, meus irmãos, de que em vivendo aqui as dores que tínhamos representadas naquela época e que hoje ainda se
se apresenta na sociedade, num outro padrão talvez, num outro perfil talvez, mas com características muito peculiares, né? A nível de sentimento e tudo, meus irmãos, a mensagem de Jesus sempre foi a do bem, sempre a de acolher, de amparar. Foi ele que encheu as almas de esperança. Foi ele que caminhava entre a multidão falando da palavra de Deus. Foi ele que curou os que sofriam da doença física, da doença moral, da doença espiritual. Foi ele que nos ensinou a orar. Foi ele que nos ensinou a buscá-lo sempre que a gente precisasse, do jeitinho que a gente tivesse. Ou seja, não exige para que a gente chegue até ele a virtude em pessoa. Porque ele sabe que a gente ainda não está em condição de dar isso. Mas ele disse assim, vem para mim como estás, que eu vos aliviarei. A mensagem sempre é do alívio. A mensagem sempre é da esperança. A mensagem é sempre de dizer para aqueles a quem ele curou, a assertiva de que a tua fé te curou. Olha como que Jesus, de uma forma muito sensível, muito doce, traz para a gente as ações capazes, meus irmãos, de nos fazer vivenciar as dificuldades da vida de uma forma mais branda, mais suave. As dores imputadas às ocorrências da vida, elas partem sempre de nós. Elas partem de nós, porque inseridos na lei de ação e de reação, a gente vai sempre colher na medida do plantio, né? Porque foi isso que Jesus falou também. Ele não enganou isso, né? Ele falou a cada um segundo suas obras. Isso não foge, né, meus queridos irmãos? Mas ao mesmo tempo que a gente sabe que está inseridos nessa lei, a gente entende também, meus irmãos, que a solicitude divina nos protege, nos ampara, que não nos deixa à revelia. E muitas vezes, dores tão profundas, elas são tão articuladas por nós, no livre-arbítrio, da nossa inteligência, da nossa sabedoria, do nosso consentimento racional, de esforço. A gente às vezes se empenha em fazer as coisas erradas, meu Deus, como que a gente faz isso? Como que a gente faz isso? A gente às vezes se empenha no erro, né? Enfim, a bondade sempre de Deus sempre nos guiará para o entendimento. Nós não estamos aqui, meus irmãos, sozinhos na luta com as coisas que a vida nos traz. Não estamos, meus irmãos. A gente precisa aprender a viver cada coisinha no seu tempo, no seu momento, mas com o coração sempre voltado para Deus, porque se Deus pudesse nos poupar de tamanha dor, nos pouparia. Acredite nisso, meus irmãos, nos pouparia. Se não nos poupa, é porque a gente precisa, mas entenda, ela ainda vem em dose homeopática. Mas vamos à lição? Vamos lá. Joana começa assim, olha como é que ela fala para nós. Ela diz, referes-te à dor como se ela te constituísse uma punição imerecida. Ou seja, contrariando a assertiva de Jesus, que a cada um segundo suas obras. Ela é imerecida, injustificável, interferência nas atividades da tua existência. Quando a gente coloca assim nesse papel de que a gente não é merecedor daquilo, né?
ou quando a gente, numa atitude refletida, fica assim, eu devo ter feito muito mal na outra vida, eu joguei pedra na cruz, sabe essas frases que denotam, mesmo que sejam ditas na brincadeira, uma imaturidade nossa diante da gravidade que é viver a vida com tudo que ela tem, né? Aí ela diz assim, armas-te de revolta e investes contra o sofrimento, tombando em crises de desequilíbrio e alucinações, em decorrência desse enfoque defeituoso e também do ativismo utilitarista que te assinala a vida. Pensando, da forma como ela descreve no parágrafo anterior, de que nós não somos merecedores, de que a vida ela vem para sofrimento, vem para nos punir, para nos roubar a alegria de viver. E isso a gente cai num processo de extrema tristeza e depressão, porque a revolta, oriunda aí da teimosia espiritual, dessa falta de maturidade, ela nos carrega de uma energia muito pesada, muito densa, incapaz de nos fazer sentirmos melhores, Ela continua. A dor, no entanto, resulta, olha, da onde que resulta isso aí? Por que a dor está na nossa vida? Resulta de uma necessidade imperiosa da evolução. Sabe? Uma necessidade, Porque dentro desse processo nosso todo aí, não tem como a gente fugir dela. Por conta disso, são recursos cuja bondade divina nos traz para que a gente possa enxergar o bem na sua essência maior. Porque a nossa atitude refletida de tantas existências tem nos feito incorrer em erros profundos. Falta de maturidade, falta de visão espiritual do bem que a gente pode fazer e do quanto bem é bom, Aí ela continua, sem ela, ou seja, sem a dor em nossas vidas, dificilmente conseguirias bendizer a felicidade. Da mesma forma que sem o concurso da sombra, não te darias conta da elevada mensagem de luz. Não conhecendo a enfermidade, sentir-te-ias sem condição de valorizar a saúde. Olha isso, se isso assim, esse parágrafo eu acho que a gente entende muito assim, muito claro para nós, porque a vida hoje, ela nos dá entendimento profundo dessas coisas. Ela nos traz à tona isso a todo instante. As experiências que a gente passa difíceis e que são vencidas por nós, o refrigério após a tormenta, como que ele é salutar em nossas vidas. Como que nós, diante das dificuldades, nós buscamos o amor divino. Como que isso nos impulsiona para o bem? Porque o nosso coração se torna mais sensível, cansado de sofrer, cansado de lutar. A gente volta para Deus. Olha que interessante. Vamos lembrar da parábola do filho pródigo? Vamos lembrá-la? Essa parábola, ela tem uma riqueza, ela é muito estudada, muito comentada, Outras vertentes do texto têm sido absorvidas, Mas eu quero pegar com vocês, nessa lição de hoje, o filho que foi embora. Vamos pensar nisso, porque
ele, no gozo do livre-arbítrio e na busca da felicidade, porque ele não estava bem em casa, ele não se sentia bem, ele queria gozar de outras experiências, então aquilo que ele estava recebendo ali no lar não lhe satisfazia. O outro irmão fica, né? E ele vai. E nisso que ele vai, que ele pega parte da herança e que ele sai, a gente sabe que ele se perde nas suas ações, né? Ele vai no gozo do livre-arbítrio, ele se envolve com pessoas que estavam junto dele apenas para poder aproveitar da riqueza que ele tinha, né? Enfim, tem lá a vida de prazer que ele busca. Só que depois de vivido tudo aquilo que ele achava que ia viver e que ia trazer felicidade para ele, essa coisa toda, ele se vê sem nada financeiramente, mas também sem amigos, sem ninguém perto, né? Tendo que se alimentar de restos que pegava no lixo. Enfim, nisso ele lembra de Deus. Perdão, ele lembra do pai e volta. E volta. Ora, meus irmãos, a gente precisa pensar nisso. Ele volta da mesma forma que ele saiu? Pensa bem. O que vocês acham? Pensa aí. De tudo que ele viveu lá, de todas as experiências que ele viveu lá, das consequências que ele também vivenciou dos atos que ele teve, da reflexão, da solidão que ele se viu vítima, né? Por conta dos seus atos. O que ele faz? Ele volta, mas ele não volta mesmo, com certeza não volta. Ele volta com um arcabouço de vivências que faz com que ele olhe para aquele pai que ele deixou como a sustentação dele. Ele reconhece naquele lar o lugar do repouso, o lugar do afago, o lugar da alegria, o lugar do respeito, sem outro interesse qualquer. E nisso ele volta para esse pai. Humilde, pedindo a esse pai, depois de todos os desatinos, uma nova oportunidade de se aconchegar naquele lar. E esse pai não nega. Esse pai não nega. E nós estamos falando de um pai que dá terra e não nega. Essa parábola, ela tem para esse texto aqui um sentido muito profundo. Porque, na verdade, é nesse contexto que nós estamos inseridos. No gozo do nosso livre-arbítrio, nas causas da nossa dor que estão nessa vida ou em vidas passadas, elas sempre têm da nossa parte a ação motivadora que nos leva àquela condição. Algo por nós mesmos, definido e estruturado e buscado. Então hoje a gente está na base da colheita dessas coisas todas. Mas em dose homeopática a gente não pode esquecer isso. Vamos sempre botar isso. Porque Deus nos poupa muito. Mas Deus é para nós, nas nossas vidas, o que esse pai foi para o filho pródigo. Porque quando a gente chega a Deus, Ele jamais nos nega a oportunidade de recomeço. A palavra doce de Jesus a nos dizer: vinde a mim como estais, que eu vos aliviarei, é essa palavra do pai dessa parábola. Porque o filho veio sem riqueza, sem nada. E esse pai recebe esse filho de novo, do jeitinho que ele está. Para reerguer esse filho.
para sustentar esse filho. No entendimento de que esse estava perdido e voltou às lidas do caminho reto. Essa é a nossa estrutura. Agora imaginem, meus irmãos, se esse menino que sai do jeito que saiu, se ele não tivesse vivido as experiências que ele viveu, talvez ele não tivesse a maturidade de reconhecer no lar paterno e na figura desse pai o amparo da vida dele. Então a dor, ela se faz promotora do aprendizado que a gente precisa, do bem que a gente necessita. É nesse sentido. Entende como que é forte isso para nós? E nós estamos assim, meus irmãos. A dor, ela vem para nos preparar para as coisas melhores, mais profundas. Vamos continuar aqui. A dor pode ser considerada como um fórceps de que se utiliza a vida para arrancar belezas nas almas calcetas que jazem prisioneiras das couraças do primitivismo ancestral. Quando, no entanto, o ser é dúlcido e acessível, a dor nele funciona como um arco delicado que tange no violino dos sentimentos leves acordes de uma balada sublime de amor. Com o seu concurso, nascem os heróis e se forjam os santos. Faz-se companheira dos caracteres nobres e é a irmã da reflexão, cujo concurso invoca ao instalar-se no imo da criatura humana. Olha esse comparativo que ela diz aqui. Ela fala que a dor funciona como um fórceps. Fórceps é aquele aparelho quando na dificuldade do nascimento de um bebê é colocado para poder tirar o bebê, puxar o bebê que está ali com dificuldade de nascer. Ora, esse movimento, por mais cuidadoso que seja, ele é um movimento abrupto, né? Ele é grosseiro, né? Porque ele acaba pegando a criança ali, puxando, né? É uma ação na força, na necessidade que precisa ter quando o feto não está saindo de forma natural. Então, a gente imagina isso, né? Essa ação. Agora, olha o que ela fala. Quando a alma é dúlcida, ou seja, quando ela é marcada pela doçura, pelo apaziguamento, pela paz, aí essa dor, ela funciona como aquele harpinha do violino, que faz levemente um movimento ali no violino para tirar as lindas notas que o instrumento produz. Então, olha o que ela está dizendo aqui, meus irmãos. Ela está dizendo aqui da estrutura psíquica e emocional que nos caracteriza, a vida, as experiências, que vai marcar para nós o quão difícil, o quão mais leve pode ser essa dor nas nossas vidas. Que ela pode estar marcada pela força do instrumento, como ela disse, ou da leveza do instrumento musical. O tocar no nosso coração de um modo mais intenso ou não, meus irmãos, isso vai depender de como a gente se preparou para viver essas coisas, do quanto a gente vai lidar, da forma como a gente vai lidar com isso. E ela fala que é nessa estrutura, ou da forma mais intensa, ou da forma mais branda, que se forjam os heróis. É verdade. Se a gente pegar a história dos apóstolos, e a gente vê, né, pela literatura espírita, né, o quanto eles foram aureolados, né, de luz, mas à base de quê? De muito sacrifício, de muita dor.
Pega Estevão, né? Pega Paulo, pega Pedro, pega Madalena. Olha Maria, mãe de Jesus, gente. Sofrimento dessa mulher, não é? Pensa nisso. Forjam-se grandes homens, grandes almas à custa dessas vivências. Não tem como, né? Até aqui a gente tem visto a dor na humanidade tratada como algo punitivo. Há crenças religiosas não espíritas que acham até que o sofrimento decorre da ação irrefletida de outros, né? E que a humanidade seria vítima desse mau ato cometido, então vai sofrer aí para todo sempre. Algo totalmente ilógico, fora da racionalidade, né? Fora da compreensão, que não seja, enfim, da crença irrefletida, né? Então vamos continuar. Examinem-se as vidas dos artistas do pensamento e das artes. Consultem-se as existências superiores dos mártires e dos apóstolos de todos os tempos e de todos os fatos históricos. E logo se encontrará o buril da dor trabalhando, embelezando-os, a fim de que a sensibilidade deles apurada pudesse erguer as regiões onde predominam a beleza e a inspiração. De lá, transferindo-as para os olhos, ouvidos, as mentes do mundo sensorial, transformando-se em estímulo e ascensão à liberdade. Ela está falando aqui, né, de quanto que a arte, a cultura, a beleza, ela se forja, né, nos recônditos da alma, mas da alma marcada pela dor, pela dificuldade, pelo sofrimento, e é nisso que se forja a beleza. Não é assim? Interroguem-se as mães e os lidadores das ciências como lograram atingir as cumeadas do ministério e se descobrirá a dor na condição dessa alavanca compelindo-as para a frente. Porque a gente pega, por exemplo, uma mãe, a força que ela encontra dentro de si quando está diante de uma dificuldade do filho, um sofrimento, uma limitação, uma doença. Nós, mães, achamos força de onde a gente acha que nem tem. E isso nos faz corajosas. Isso nos faz rica de enfrentamento, né? Não te consideres em desdita, porque a dor-provação te alcança, concitando-te à regulação dos débitos do passado que trazes contigo. Não te perturbes em face da dor enobrecimento que te conclama à meditação, de modo a amadureceres os valores espirituais. Não te desesperes diante da dor surpresa, injustificavelmente denominada como uma tragédia ou um infortúnio, dela retirando os recursos da edificação íntima. Compreenderás desse modo a vida física, que é uma experiência rápida e que a aparente vitalidade orgânica, a segurança e as conquistas que se disputam na Terra são sempre bens muito transitórios, desaparecendo de um momento para o outro. Assim, preparar-te-ás para considerar a existência como um rápido capítulo da sua vida inesquecível. Olha que lindo isso. E imperecível. Jesus não possuía débitos. Ensinou-nos a técnica da superação da dor, entregando-se em caráter de total tranquilidade às determinações de Deus, mediante o sofrimento por amor. Já que a dor faz parte do programa de ascensão na Terra, irmã e benfeitora que deverás receber como dádiva superior para a felicidade que lograrás agora ou mais tarde. Porque Jesus, veja bem, por que ela faz isso? É interessante essa observação dela. Porque Joana, durante toda a lição, vem nos colocando aqui a dor como uma necessidade para a gente, né? Mas Cristo
não precisava disso. Espírito de luz, não é? Altamente evoluído, mas experimentou as dificuldades da vida. Com que objetivo, gente? Pensa bem. Se não é nos colocar diante de algo maior, diante de algo mais profundo, que vai muito além dessas questões daqui. É esse o convite de Jesus. Como Joana disse, quem o viu preso na cruz de braços abertos teve a impressão de que estava ali um homem falido, um homem sem valor, mas não entendia que os seus braços abertos estavam ali daquela forma, abraçando e reacendendo na humanidade inteira a mensagem de Jesus, que era dele, de amor, de paz, mas sempre, sempre pela vontade de Deus. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos auxilie, que Deus, nosso Pai, possa nos guiar, que a gente sempre tenha na presença do Cristo em nossas vidas, a presença de Deus em nossas vidas. Fiquem com paz, até semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Tudo de bom para vocês.